Fala pessoal, tudo bacana? Eu sou a Indy do Mon Petit Poisson, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar de um livro que, olha, se você tá com ele aí na sua casa e você ainda não leu, eu só posso dizer que você está dando mole, muito mole, porque hoje eu vou falar do Intrínsecos de Dezembro, este livro lindíssimo aqui, esse azul maravilhoso, todo trabalhado nesse azul forte, né? Eu não sei nem que tom de azul é esse, porque é um azul escuro, mas não é um azul marinho. Mas enfim, eu estou falando deste livro aqui, O Enigma do Quarto 622, que é essa capinha aqui, né, que já saiu, agora já saiu para o público, né? Enfim, aquela coisa bacana do Intrínsecos que todos os meses vocês já sabem, vem sempre o livro, vem a historiazinha, né? Vem um pouco falando da história do autor, enfim, alguns brindes. Mas hoje eu vou falar mais do livro do que da caixinha em si. Então eu começo falando pelo azul. Eu sou apaixonada por azul e por verde, então todos os tons aí das cores do azul e do verde eu adoro. Esse azul maravilhoso. Primeiro que já me impactou porque é um puta tijolão. São mais de 500 páginas de história, né? Uma coisa que eu também gostei bastante foi essa capa que eles geralmente costumam chamar de capa de guarda. Então aqui em laranja, com o detalhe aqui de ser uma porta de quarto, porque se passa num hotel, então tem essa coisa da porta com a chave aqui, que é a mesma. Opa! Que é a mesma que a gente vai ter aqui no início. Eu acho esse toque bem bacana. O fitilho na cor do livro, que eu acho bem legal assim, né, para você poder usar. O papel aqui, nesse tom meio papel pólen, né, que é o papel pólen, vamos confirmar aqui para quem gosta de saber direitinho gramaturas e tudo mais. É a primeira edição, o papel pólen soft e a tipografia é a Minion. Então, a gente vai ter aqui um livro bem, com uma letra, um tamanho de fonte bacana, não cansa, um espaço bacana, então assim, não é bem... Quando eu falo que é bem aproveitado, gente, é porque tem espaço entre as margens. Eu não sei, eu vou chegar bem pra frente, eu não sei se vocês vão estar vendo, porque tem alguns livros que a fonte é desse tamaninho, menino, nossa... É super difícil ler, é super agarrado nas margens, aqui não. Aqui é uma leitura bem bacana. E aí, claro, veio o marcador também, né? Então, que tá aí com essa pegada do livro. Esse foi um presentinho dos meus pais vindo do Brasil para que eu pudesse ler um livro físico. Eu tenho lido muito em e-book, mas eu vou concordar com vocês, gente. Não tem nada como a gente pegar um livro, sentir o cheiro do livro, abrir o livro ali, né? E sentir as emoções, sentir essa coisa de virando as páginas. Então, eu vou começar com falando um pouco do autor, falando um pouco do livro. A gente começa aqui, o livro é escrito pelo Joel Dicker, acho que pronunciei correto. Ele é suíço, né? Ele é de Genebra. A história vai se passar em Genebra, não necessariamente só em Genebra, vai se passar ali um pouco na Suíça, né? Porque o banco é suíço, essa coisa toda. Né? Então é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Mas eu vou começar um pouco falando da história. Essa história ela me surpreendeu bastante porque eu li a sinopse, eu achei interessante. Mas eu vou falar para vocês que o jeito que o autor narra a história, que ele comenta essa história, foi um ponto importante também. Porque eu acho que isso que me fez dar o clique, os personagens, o jeito que ele comenta, a narrativa flui muito bem. São capítulos curtos e isso me fez apaixonar pela história. Porém, preciso ser justa e falar para vocês que a primeira parte do livro, se é que eu posso chamar de primeira parte, existe uma introdução, vamos dizer assim, que é meio chatinha. Enquanto o autor não chega no hotel, gente, eu vou dizer que a história é meio meh. Isso dá mais ou menos ali por volta da página 40 e pouco, 50. Então, se você começar a ler e falar, putz, não tá me agradando, deixa o autor chegar no hotel, gente. Quando o autor chega no hotel, que é de fato quando a história vai começar. Depois que ele chega no hotel, que a história começa, eu não larguei. Eu não larguei, na verdade eu tive que largar, porque era 2 e pouca da manhã. E eu falei, gente, eu preciso dormir, porque senão amanhã estarei como um panda.
Mas enfim, aí eu li muito, eu avancei muito mesmo. E aí no finalzinho aí ficou faltando, sei lá, uns 20, 30% assim. E aí eu terminei no dia seguinte, porque eu queria saber tudo o que estava acontecendo. E o autor, ele consegue fazer isso. Ele consegue com que você fique instigado para a continuação. É por isso que você não larga. Então eu diria que os primeiros 10% do livro, né, que é esse pedaço que ele ainda não foi pro hotel, é meio meh. Não é que seja ruim, gente, mas é que assim, você tá esperando o suspense, você tá esperando essa coisa meio policial, meio perseguição. E não é isso que começa a contar a história. Eu vou falar já já pra vocês. Então, você fica meio, cara, sério que vai ser isso? E aí depois que ele muda um pouco de ar, que é quando ele sai de Genebra e ele vai pro hotel, né, pro spa, pra essa coisa um pouco chique, pra essa coisa elegante nos Alpes, é que a história de fato deslancha. Então, quando ele sai e ele vai pro hotel, a história deu uma deslanchada e eu vou falar pra você, eu li mais de 50% do livro nesse momento. E aí realmente ficou faltando o finalzinho para 1 ou 2 dias depois por causa do meu tempo, entendeu? Não foi porque eu não queria ler, era porque eu não tinha tempo para pegar o livro e continuar lendo. Porque todas as oportunidades que eu tive, eu segurei no livro e quis ler, entendeu? Então é um livro que você não para até você descobrir de fato o que aconteceu. Então, o que acontece nessa história? Qual é o mote dessa história? Bom, primeiro a gente tem 3 linhas do tempo. Na verdade, 2,5. A primeira linha do tempo é o presente. O livro foi escrito em 2018, 17 para 18, então é óbvio que ele está usando o 18 como o presente dele. Mas eu colocaria que poderia ter sido agora, 20, 21, enfim. A gente tem um tempo hoje. E uma coisa que também foi bem impactante para mim é que o próprio autor se coloca como personagem. E isso é bem raro nos livros. Geralmente o autor ele se coloca assim como personagem, mas ele não bota ele mesmo, entendeu? Ele cria um personagem fictício, ele cria alguma coisa, algumas características dele e coloca como um personagem na história. Então ele aparece em todas as histórias como o melhor amigo do protagonista, sabe? Mas aqui não. O autor se coloca como personagem, então ele vai usar, quando ele está no presente, ele vai narrar em primeira pessoa, ele vai dizer que ele foi atrás, que ele estava procurando, que ele estava interessado, então vocês vão ver muito isso. E aqui no presente a gente tem o seguinte, no início do livro, que eu falei que é a parte meio chata, o autor perdeu uma pessoa, tá? Que é o grande amigo dele, que é um editor. Ele conta isso, tá? Isso não é spoiler não, gente. Inclusive ele até dedica o livro aqui, ó. Tá aqui, ó. Ao meu editor, amigo e mestre Bernard Follow. Follow não, Fallois. 1926-2018. Que todos os escritores do mundo possam um dia conhecer um editor tão excepcional. Então ele perdeu essa pessoa. E ele tá aqui contando que ele ficou muito triste, ele ficou muito sentido. Foi um editor que publicou ele, que acreditou nele quando ele era jovem. E, ao mesmo tempo, ele começa a ter uma situação de sair, né? De, eu não quero... Tô meio engessado, né? Para escrever um novo romance, não tô com ideias, enfim. Então, vai acontecendo algumas coisas nesse momento, até que a assistente dele fala, você precisa tirar umas férias, você precisa espairecer, você precisa procurar a história, né? Afinal de contas, não sou escritora, mas eu imagino que a história ela vem até você de alguma coisa que acontece, né? E aí ela fala isso, cara, vai viajar, vai espairecer, vai tirar férias, vai fazer alguma coisa para que você volte animado para que possa escrever. Então, a primeira parte do livro é um pouco isso, ele contando a falta que o amigo dele faz, contando dessas situações que vão acontecendo, até que ele realmente resolve acatar o conselho da assistente e ele vai se hospedar nesse hotel, né? Nesse hotel lá na Suíça, né? Um hotel chique, relativamente chique. Ele vai passar uma temporada lá nesse hotel. E nesse hotel ele vai conhecer uma outra personagem que vai ser muito importante, que é a Scarlett. Então, no tempo presente, a gente, na verdade, tem 2 personagens, tá? 2 personagens principais. A gente vai ter outros, tá, gente? Mas os 2, que é o autor e a Scarlett. A Scarlett vai falar, nossa, você é o escritor, que não sei o quê. Então, vai tentar conhecer o autor e vai querer que ele explique como é que um romance surge, como é que a coisa surge de romance, de escrever uma história, seja ela um romance, um policial, um suspense, um thriller. Não importa, ela quer um pouco entender essa vida de autor. E aí, no hotel que eles estão, gente, eles descobrem que não existe o quarto 622.
Eles estão lá conversando e tal, e aí eles têm 621, 621 bis, 623, 624 e 625. E aí, claro, a Scarlett fala, nossa, isso aqui vai dar uma história, fica atazanando o homem. E ela meio que começa a investigar, porque ele começa a falar algumas coisas aqui da história. Fala, não, mas aí você tem que ver quem é, por que aconteceu isso, o que de fato é, né? Enfim, ele vai dando umas explicações para ela. Ela entra nesse grande mistério aí também e começa a correr atrás de informações. O que teria acontecido nesse quarto 622 para mudar de número? Por que um hotel mudaria o número do quarto? E aí, nas primeiras descobertas, eles vão ali atrás, começar a correr atrás, eles vão descobrir que aconteceu um assassinato neste quarto. E por isso eles mudaram o número. Ponto. Tá? A gente não vai saber quem é a pessoa que morreu, gente, até bem depois da metade do livro. Então é óbvio que eu também não vou contar pra vocês, até porque é uma grande reviravolta. Porque durante muito tempo eu imaginei que era uma pessoa, e quando essa pessoa não morreu, eu falei, ué. Enfim, mas não vamos entrar que é o caso. E aí, no meio do capítulo, o autor vai fazer uma volta no tempo 10 dias antes deste assassinato, 10 dias antes da situação. E neste momento a gente vai conhecer uma figura muito importante que é o Banco Ebenezer. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Deixa eu até pegar aqui minhas... Ebenezer. Que é o nome do banco. O que acontece, gente? Esse é um banco super importante, ele vai contar um pouco da história do banco, é um banco suíço, é um banco, né, um banco que foi em 1700 e blau, é um banco de nome, é um banco, é como se fosse, sei lá, o Banco do Brasil no Brasil, sabe? Só que é um banco particular da Suíça, enfim. E esse banco, ele sempre foi comandado por alguém de sobrenome, né, do sobrenome Ebner. E aí a gente tem o primeiro protagonista dessa história no passado, que é o Macquarie. O Macquarie, ele tem o sobrenome do banco, então ele sempre achou que, quem vai ser o presidente quando meu pai morrer sou eu, né? Então ele sempre começou lá a trabalhar no banco, desde novo, desde que ele tinha, sei lá, 18, 19, 20 anos, ele tá no banco, não sei o quê, nessa esperança de ser o presidente, porque é uma coisa meio de pai para filho. Então, enquanto o pai dele estivesse vivo, o pai tá no comando do banco, e aí a gente vai ter o Macquarie, que tá lá no banco, né, ele sempre acha. Só que o que acaba acontecendo, gente, é que nesses 10 dias aí pro assassinato, esse período aí, começa a haver umas rachaduras entre os diretores do banco, dizendo que talvez o Macquarie não seja o próximo presidente, e ele começa a surtar. Então a gente vai ver algumas medidas que ele vai fazendo, algumas ideias, algumas coisas que ele vai tentando pensar, evoluir ao longo desses 10 dias. Outro personagem que a gente também vai conhecer vai ser o Lev. O Lev é uma pessoa que não tem o sobrenome do banco, mas ele chegou muito novo no banco, trabalhando também desde muito novo, né? Desde ali por volta de uns 20 e poucos anos. E ele, ao contrário do Macquarie, que sempre foi assim, o banco vai ser meu, ele sempre batalhou por aquilo. Mas ele é muito gênio, sabe? Aquele tipo de pessoa que pega as coisas com muita facilidade. Então o Macquarie sempre tem uma rixinha com ele, porque imaginava, né? Porque assim, tipo, eu sou o dono do banco porque eu sou sobrenome, mas assim, se não fosse por causa disso, ele seria porque ele é muito bom, as pessoas gostam dele, ele tem muito cliente, aquela coisa de invejinha, né? Enfim, depois a gente vai ter a Anastácia, que é a esposa do Macquarie também, então ela é meio que faz nada, né? Socialite que não tem nada pra fazer na vida, mas ela esconde ali um passado que a gente também vai acompanhando aos poucos. A gente tem a Arma, que é a empregada da família, né? Então a empregada do Macquarie e da Anastácia. A gente tem os conselheiros do banco que também estão tramando aí um pouco para colocar ali, tipo, vão colocar o Macquarie, vão colocar outra pessoa, se for outra pessoa, quem vai ser essa pessoa? Então a gente vai conhecendo um pouco esses conselheiros, eles são importantes. E no meio de tudo isso, existem outros personagens menores, mas eu vou deixar um aviso aqui, gente. Não é porque ele é menor, ele aparece pouco, que eles não são importantes. Eu vou falar que nessa história aqui, gente, vocês têm que ficar ligados em todo mundo. É um olho na missa e outro no padre. E uma câmera escondida, porque aqui todo mundo é suspeito. Eu vou falar pra vocês, aqui você não pode dormir no ponto. Aliás, essa é outra dica também desse livro, gente. Se você tiver com sono, não leia esse livro, porque qual é a pegada aqui? O autor, ele fez um suspense muito plausível. Mas, como
tudo está nos detalhes. Não é aquele tipo de reviravolta ou de situações bizarras, sabe? É aquele detalhe que se você tiver com sono, se você estiver lendo muito rápido, né, fazer o famoso en passant, que você não está lendo, você só está passando as páginas, você vai deixar assim, você vai perder alguns pequenos detalhes e isso lá no final que vai falar, e você vai até falar, mas isso não foi falado. Foi, mas é que você não estava prestando atenção. Então, se você tiver com sono, se você não tiver com paciência para ler o livro, para e leia depois, entendeu? Aqui é o detalhe, é bem importante, você tem que ler com um pouco de atenção. O livro não é as histórias, as soluções que o autor dá, não é uma coisa mirabolante, mas elas são importantes. Então, se você perder os detalhes, você vai perder o porquê das explicações. E aí, voltando no meio do caminho, mas isso é lá para depois da metade do livro, volta 15 anos atrás. Ou seja, a gente vai ver como é que, principalmente, o Macaulay, a Anastácia e o Levi se conheceram. Então, o primeiro momento é o autor investigando esse assassinato. O segundo momento da história é o assassinato, né? A semana ali do assassinato, 10 dias antes. E o terceiro momento dessa história é o passado deles. Então, no meio do caminho, a gente vai entendendo quem são essas pessoas, como é que essas pessoas começaram, o que de fato foi, né, foi interagindo, porque vai ter consequência na segunda linha do tempo e, consequentemente, na terceira presente, né, na terceira linha do tempo. Então, é uma história que ela tem muitas camadas. E eu vou falar para vocês que a escrita desse autor, para mim, foi maravilhosa, porque ele mescla capítulos curtos, com diferentes pontos de vista. Então, às vezes, ele fala do autor, o que ele está descobrindo aqui no presente. Ele vai contar um pouco para a gente do passado. Às vezes, o autor faz um resumo no presente do que ele contou pra gente no passado. Então, ele vai lá, conta toda uma história lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, o autor vem com a Scarlett e fala: ah, então, eles acabaram indo se hospedar nesse negócio. Então, o fulano estava nesse quarto, sabe? Alguma coisa disso. Porque é o que a gente também vê no passado. Então, é óbvio que o autor chegou a essa mesma conclusão. Então, às vezes, o autor faz essa brincadeira de como se ele mesmo tivesse contando pra gente o que ele pensou na história, mas ao mesmo tempo que ele foi descobrindo, né? Então, montando essas duas linhas do tempo. Os capítulos curtos, a maneira que ele escreve é muito fluida, gente, é muito boa, porque você só quer ir, você só quer continuar, você não quer parar, você quer saber o que de fato está acontecendo. E à medida que a coisa vai descobrindo, eu acho que não só pelo assassinato, sabe? Eu acho que o assassinato, ele chega, pra mim, ele foi muito forte a partir do quê? 75%, porque aí eu queria saber por que aquela determinada pessoa morreu. Mas eu acho que eu queria entender tudo o que estava acontecendo, porque a intriga ficou uma coisa tão sem pé nem cabeça, gente. Virou uma novela mexicana, o negócio virou virou uma espiral, virou um negócio 180, deu um giro 180, umas reviravolta. Que eu falei, gente, mas da onde sai tanta informação? Da onde sai tanta informação? Então eu também queria entender da onde sai tanta informação, entendeu? Então acho que no final, eu acho que isso que me agradou mais a história. Por isso que eu falei pra vocês que no início é meio chato, porque eu tô lá, tipo, deprimido. Não tô aqui brincando ou falando questão de depressão, não é isso, gente. Mas é que eu, sei lá, eu li a sinopse e era um assassinato, era uma investigação, é isso que eu queria ler, entendeu? Então, como na primeira parte o autor fala um pouco dele, que ele tá deprimido por causa ali da morte do amigo, né? As coisas não estão dando certo por causa de 1000 outras questões. Eu falei, ai, gente, mas isso tá muito chato, eu quero coisas mais legais, sabe? Então foi aonde eu fiquei meio mas depois que a história começa, ela só vem que vem e você quer sempre ir atrás, você quer saber o que vai acontecer, você tá doido para entender a situação. Então realmente é um livraço. Se você ainda não leu, se ele tá na sua estante, seja o Intrínsecos ou seja a versão, né, a versão normal que não é da Intrínseca, para tudo que você estiver lendo e vá ler esse livro, gente. Vá ler esse livro porque, assim, são 500 páginas que você nem sente. Tinha bastante tempo que eu não me aprofundava numa história assim, de me importar com os personagens, de querer saber o que vai acontecer, de saber os motivos, por que e entrar dentro desse quebra-cabeça. Então, foi um livro que realmente eu gostei muito. Não sou muito fã de suspense, assim, não é um gênero que eu corro pra ler, então foi uma gratíssima surpresa. Essas reviravoltas, essas coisas que vão acontecendo na história, tipo assim, foi maravilhoso. O autor soube colocar, o autor soube responder isso. Então é aquele tipo de livro que você só embarca e aí você fica triste quando acaba, entendeu? Mas vou falar pra vocês, foi uma leitura maravilhosa, realmente
foi uma leitura letal, né? Então já temos nosso primeiro letal de 2021. Espero muito, já vou ficar de olho, já anotei o nome desse autor para procurar outros livros, né? Gostei do jeito que ele escreve, do jeito que ele narra, do jeito que ele constrói as histórias, os seus personagens são envolventes. Mesmo quando às vezes a gente quer entrar na história e dar uns 3 tapas na cara do sujeito e fala, meu, acorda pra essa vida, filho, acorda pra cuspir. Mas eu gostei bastante do que foi apresentado aqui, então eu vou super indicar para vocês. Bom, eu falei para vocês desse livro maravilhoso, O Enigma do Quarto 622, do Joel Dicker, que saiu pela Intrínsecos de 2020, de dezembro de 2020. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa série, eu espero que vocês leiam essa série não, esse livro, porque é um livro maravilhoso. Para fãs de policial e suspense, é porta cheia. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, não gostaram, se amaram. Aliás, se o autor tiver outros livros e for tão bom quanto esse, deixa também o nome aqui nos comentários pra gente já ir se familiarizando, já ir rolando um clima. E se vocês puderem me indicar outros livros nessa pegada, não necessariamente do autor, tá? Mas alguma coisa nesse sentido também eu vou amar. Então deixem aqui nos comentários se vocês já leram, se vocês não leram, se vocês querem ler e indicações de coisas parecidas. Eu vou ficando por aqui. Super beijo pra vocês. Até a próxima resenha aqui no blog. 1000 beijinhos. Não deixem de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de curtir o vídeo, ativar o sininho para receber todas as notificações. E é isso, gente. Até o próximo. Au revoir.